meus amores, bom dia! Dormiram bem? Espero que sim, que tenham descansado bastante, não é? Que tenham tido uma noite de sono tranquila e tenham tido também bons sonhos, não é? Estamos começando mais uma aula. Hoje é quarta-feira, dia 28 de julho, não é? Hoje é a nossa aula de História. Porém, antes de começar com a nossa aula de História, nós vamos realizar a correção da atividade enviada na aula de ontem. Ontem nós tivemos aula de matemática e vocês conheceram um pouco mais sobre os conceitos, né, de dúzia e meia dúzia. A dúzia é quando possuímos 12 elementos, né, 12 objetos, 12 itens. Por exemplo, uma dúzia de ovos, que significa que temos 12 ovos. E meia dúzia é a metade de uma dúzia, ou seja, 6 elementos. Se uma dúzia são 12 elementos, meia dúzia são 6 elementos. É a metade de uma dúzia, não é? E na atividade de ontem, vocês deveriam resolver algumas questões com este conteúdo a respeito disso. Dúzia e meia dúzia, não é? Na primeira questão, nós tivemos um calendário representando os 12 meses do ano, não é? Porque nesse conceito indica que uma dúzia são 12 elementos, não é? Então, num ano, não é? Durante um ano, nós temos 12 meses, certo? Então, vamos iniciar aí nossa correção, iniciando por essa questão do calendário. Então, vamos para a página 142 do nosso livro de matemática, onde começa aqui. O 12, a dúzia, a meia dúzia. Veja o calendário a seguir. Quantos meses tem um ano? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, um ano tem 12 meses. Em que mês nós estamos? Nós estamos no mês de julho, que já está findando, não é? O mês de julho já está no fim, já está perto de começar mais um mês, o mês de agosto. Mas ainda estamos no mês de julho. Em que mês você faz aniversário? Quando é o seu aniversário? Em qual mês é comemorado? O meu aniversário é comemorado nesse mês de julho, no dia 29, amanhã, nesta quinta-feira eu faço aniversário. Mas e você? Em qual mês você faz aniversário? Qual é o primeiro mês do ano? O primeiro mês do ano é janeiro. E qual é o 12º? O 12º é dezembro, o último mês do ano. Então, se um ano possui 12 meses, o primeiro mês é janeiro e o 12º, que é o último mês do ano, é dezembro, certo? Vamos prosseguir aí na página 143. Uma receita de quindim leva uma dúzia e meia de ovos. Quantos são os ovos que vão nessa receita? Se leva uma dúzia e meia, vamos ver? Uma dúzia são 12 ovos e meia dúzia são 6 ovos. Uma dúzia e meia são 12 mais 6 ovos. Então, qual é o total? 18 ovos. Essa receita leva 18 ovos. Uma dúzia e meia de ovos, certo? Número 3. Em cada sacola há uma dúzia de laranjas. Complete o quadro abaixo. Se em cada sacola possui uma dúzia, em cada sacola há 12 laranjas. Quantidade de sacolas, dúzia e quantidade de laranjas. Em uma sacola há uma dúzia, que são 12 laranjas. E em duas sacolas? Se em uma sacola possui uma dúzia, em duas sacolas temos 2 dúzias, 24 laranjas. Dobra a quantidade de laranjas, não é? Em uma sacola tem uma dúzia, 12 laranjas. Em duas sacolas, 2 dúzias e 24 laranjas. Aqui no nosso quadro de quantidade de sacolas está vazio. Porém, no quadro de indica a dúzia, aqui está o número 3. Então, agora são 3 dúzias. Quantas são as sacolas? Se temos 3 dúzias, são 3 sacolas. Cada uma possui uma dúzia. Então, em 3 sacolas, temos 3 dúzias e
36 laranjas, né? Certinho? Uma sacola, uma dúzia, 12 laranjas. Duas sacolas, 2 dúzias, 24 laranjas. E em 3 sacolas temos 3 dúzias e 36 laranjas. Número 4. Elaine e Márcia fizeram colares para uma festa fantasia. Elaine usou 4 dúzias de contas e Márcia usou 4 dezenas de contas. Qual delas usou mais contas e por quê? Elaine usou 4 dúzias de contas. Uma dúzia tem 12, não é? 12 contas. Se ela usou 4 dúzias, ela usou 48 contas. Mas a Márcia usou 4 dezenas. Uma dezena tem 10 elementos, 10 unidades, ou seja, 10 contas. Se ela usou 4 dezenas, ela usou 40 contas. Elaine usou 4 dúzias com 48 contas e Márcia 4 dezenas com 40 contas. Quem usou mais contas? Elaine ou Márcia? Elaine, não é? Porque uma dúzia é mais do que uma dezena. Uma dúzia tem 12 unidades e uma dezena apenas 10, não é? Então, Elaine usou mais contas. Agora na página 145. Olha a laranja docinha, docinha. Pacote com uma dúzia, R$3. Pacote com 2 dúzias, R$6. Compre uma dúzia de ovos e leve 14. Uma dúzia, R$5. É comum encontrar ofertas em feiras livres. Você acha que vale a pena aceitar a oferta da vendedora de ovos? Por quê? Vamos ver aqui. Ela está oferecendo uma dúzia de ovos, não é? Você paga R$5 pela dúzia, que são 12 ovos, mas leva 14. Vão 2 ovos a mais, 2 ovos de graça, que você não vai pagar por eles, vai pagar apenas pelos 12. Então, vale a pena aceitar essa oferta? Levando 2 ovos a mais de graça? Vale a pena sim, não é? Vale a pena porque você vai pagar por 12, mas vai levar 14, vai ganhar 2 ovos a mais. Agora, vamos ver o caso das laranjas. No caso, é mais vantajoso comprar 2 pacotes com uma dúzia de laranjas cada ou comprar um pacote com 2 dúzias, porque aqui o vendedor está oferecendo da seguinte forma. Pacote com uma dúzia, R$3. Ou seja, o pacote com 12 laranjas é R$3. Pacote com 2 dúzias, R$6. Vale a pena aceitar essa oferta? É vantajoso aceitar? Não é, dá no mesmo. Porque se um pacote com uma dúzia é R$3 e um pacote com 2 dúzias é R$6, o valor sai igual, não é? Uma dúzia vai continuar com R$3. Apenas vai duplicar aqui. 2 dúzias, R$6. Vai só duplicar o valor, mas a oferta vai ser a mesma. Tanto faz você comprar uma dúzia quanto 2 dúzias. O valor individual de cada dúzia vai sair o mesmo, R$3. Então, tanto faz. Não é vantajoso assim como no caso dos ovos, que você paga pelo preço de 12 e leva 2 de graça. Nesse caso das laranjas, não. Vai dar no mesmo. Tanto faz comprar, não é? Um pacote com uma dúzia, quanto 2 pacotes, um pacote com 2 dúzias, certo? Então, a nossa correção encerrou aqui, nessa última questão, a respeito dessas ofertas, não é? Uma vantajosa, que valia a pena, e outra que não tinha tanta vantagem assim, que não mudaria nada, certo? Agora vamos começar a nossa aula de história. Estamos falando nessa unidade sobre família, diferentes tipos de famílias, relações familiares, o dia a dia em família, e hoje vamos falar sobre pessoas muito especiais. Na aula de ontem a Pro lembrou a vocês sobre uma data muito especial, não é? Que foi o Dia dos Avós, dia 26 de julho, foi o Dia dos Avós, na segunda-feira. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre isso, sobre o vovô e a vovó, a convivência com os avós.
que ainda tem o vovô e a vovó pertinho, não é, para poder dar um abraço, ou vovô e vovó que moram longe, mas que se veem, não é? Às vezes ou com frequência, seja pessoalmente ou por chamada de vídeo, por telefone. Tem também aquelas pessoas que não tem mais o vovô ou a vovó, porque já foram morar com o Papai do Céu, mas todo mundo tem ou já teve um avô e uma avó, não é? E são pessoas muito importantes na nossa vida, são muito especiais. Como dizem, não é? A avó é mãe duas vezes, não é? Por ser mãe da nossa mãe ou mãe do nosso pai. E o avô é pai duas vezes, não é? Então, devemos respeitá-lo sempre, dar muito amor, muito carinho, não é? Porque eles merecem, por tudo que já viveram, não é? Ter essa homenagem, ter todo esse sentimento bom por eles. Então, na atividade de hoje, nós vamos ler alguns textos sobre isso e responder algumas questões. Então, vamos começar na página 155 do livro de História, onde inicia falando sobre conviver com os avós. Vamos ver aí? Conviver com os avós. Avô e avó sempre lembram alegria, diversão, presentes e muitas surpresas. Leia a história sobre a convivência de um menino com a avó. Quando vou à casa de vovó, minha alegria é uma só. Na frente do computador, ela mexe o mouse para lá e para cá e me controla com o olhar. Quando acaba o dever, imagina o que ela quer fazer? Treinar no meio da sala karatê. Então, olha que a avó, né, diferente, uma avó moderna. Ela usa o computador, ela quer treinar karatê, não é? É uma avó moderna, não é? Então a questão diz o seguinte: o que a avó do menino gosta de fazer? De acordo com o que ele fala aqui nesse texto, o que a avó dele gosta de fazer? Você tem uma avó? Como ela é? Ela é parecida com a avó da história? Por quê? Aqui você vai dizer, não é? Se você tem uma avó, e como ela é? Como é o jeito dela, o que ela gosta? Ela é parecida com essa vovó aqui, essa vovó moderna que usa computador, que treina karatê? Ou ela é diferente? E por quê? Você vai justificar. Página seguinte. Você costuma estar sempre com sua avó? O que vocês fazem juntos? Você gostou da avó do menino? Por quê? Na questão acima você vai falar sobre a convivência com sua avó. Se você está sempre perto dela, o que fazem juntos. E na outra questão, você vai dizer se gostou da avó desse menino, essa avó moderna, não é? Essa avó diferente. Agora, você dá a sua opinião. Avós gostam de dar muitas alegrias a seus netos. Leia o depoimento de um neto sobre a sua avó. Alice. Dedicado à minha avó, Alice, que era analfabeta. Analfabeta é aquela pessoa que não sabe ler nem escrever. A professora Silana Dias e suas alunas da terceira idade. A todas as pessoas que ainda não desistiram. É o primeiro dia de Alice na escola. Tem 72 anos. Olha tudo meio nervosa, achando que seu tempo passou, que aquilo tudo é bobagem da neta. Cumprimenta os outros, a professora recebe com cuidado. Alice está diante de algo que nunca esteve, um quadro negro. Uma professora, cadernos, lápis, borracha e amigos de escola. A cada avanço, um novo sorriso no rosto. As primeiras letras, sílabas, o nome. O primeiro texto lido com calma, a voz trêmula, os dedos acompanhando as linhas. Alice, aquela que sempre cuidou de tudo, cuida agora de si mesma com alegria gigante. Esses dias, o neto lhe perguntou daquele jeito adolescente de falar: "E aí, vó, tá lendo tudo?" Alice, adolescentemente, respondeu: "Tô lendo tudo, tô lendo até o futuro." Então, olha que legal, não é? Essa avó, né, a senhora Alice, ela não sabia ler nem escrever. Apesar de já ter 72 anos, ela nunca havia frequentado a escola, não conhecia o quadro negro, que é esse quadro que nós utilizamos,
não tinham, né, esse acesso a professores, a cadernos, livros, né, lápis, borracha, a ter amigos, colegas de escola. Então isso tudo para ela era novo. Quando ela começou a ler as primeiras letrinhas, formar sílabas, palavras, ler textos, né, ainda com a voz trêmula, ou seja, ainda tremendo, sem aquela confiança, sabe, sem ter autonomia que muitos de vocês, apesar da pouca idade, já têm. Para ela era tudo novo e ela achava que aquilo era bobagem da neta, né, que o tempo dela de estudar já tinha passado, que ela já estava velha para isso. Mas não, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para estudar. Então eu quero perguntar, você conhece alguém que, apesar de já ter muita idade, não sabe ainda ler ou escrever? Que tenha dificuldades na leitura e na escrita? Não é? Ainda existem pessoas assim como essa dona Alice, essa senhora que, apesar de já ter 72 anos, não sabia ler ou escrever, não é? Então, ela estava muito alegre, muito contente por essas novas descobertas, por estar, né, entrando nesse mundo do aprendizado, do conhecimento. Então, quando o neto dela perguntou se ela já estava lendo tudo, ela disse que sim, que já estava lendo até o futuro, de tanta felicidade que ela estava, de tanto orgulho de si mesma, não é? Então, vocês vão responder agora algumas questões a respeito desse texto aqui, a respeito de Dona Alice. Vamos ver? Você entendeu a história? Responda. Quem está contando a história? Quem é o narrador dessa história? Nós trabalhamos com isso na atividade de língua portuguesa, não é sobre o narrador, sobre quem estava contando a história. E aqui repete novamente. Quem está contando a história de Alice? É ela? É o neto, a professora? Quem está contando? Quem é Alice? Que momento da vida de Alice o texto narra? Esse texto está falando de qual momento especial na vida dela? Quem recebe Alice ao entrar na sala de aula? Leia as frases e assinale os fatos que fazem parte da vida de Alice. A. Alice sempre soube ler e escrever. B. Alice era a professora da escola. C. Alice era analfabeta. D. Alice ficou nervosa no primeiro dia que foi à escola. E. Alice não gostou da escola, da professora e dos colegas. F. Alice conseguiu ler vários textos com o tempo. E G. Alice já tinha visto antes um quadro negro, uma professora, cadernos, lápis e borracha. Então, de acordo com esse texto, todo esse relato sobre Alice, você vai marcar aqui quais são as afirmações verdadeiras. Se ela já sabia ler e escrever, ou se ela era analfabeta, se ela era professora da escola ou não, se ela ficou nervosa no primeiro dia, se ela não gostou da escola, dos professores, dos colegas, se ela conseguiu ler com o passar do tempo, se ela já tinha visto antes um material escolar, quadro negro, cadernos, né, professora. Você vai marcar aqui um xizinho na afirmação verdadeira. 3. Qual é a sua opinião? Converse com colegas e registre as primeiras ideias nas linhas a seguir. Como vocês não estão tendo aulas presenciais ainda neste momento, vocês vão responder aqui de acordo com o que vocês acham, o que vocês entendem sobre isso. Letra A. O neto tinha orgulho da avó? Por quê? Lendo esse texto, vocês podem ler novamente para entender melhor. Demonstra que o neto dela tinha orgulho dela ou não? E por que você tem essa opinião? B. A escola estava modificando a vida de Alice? Por quê? A escola teve esse poder de modificar, de transformar a vida dela, de trazer novos conhecimentos, coisas que ela não sabia ainda? Você vai dizer aqui sim ou não e por quê. Letra C. O que Alice quis dizer com estou lendo até o futuro? O que você entende por essa frase dita por Alice, que ela está lendo até o futuro? D. Você gostaria de prestar alguma homenagem a seus avós? Como você faria isso?
Número 4. Copie do texto o trecho que lhe parece ser uma dedicatória. Dedicatória, não é? É uma homenagem, uma dedicação, quando a pessoa que escreve está falando, não é? Algo para alguém especial, certo? Dedicando algo para quem é especial. Então, você vai procurar no texto onde está essa dedicatória, o que parece ser, e escrever aqui. Número 5. Você acha que existe idade certa para frequentar a escola? Por quê? Você vai dizer aqui se você acha que existe idade certa para frequentar a escola, somente as crianças podem frequentar a escola para aprender a ler e escrever, ou não existe uma idade certa? Qualquer pessoa pode e deve aprender, pode e deve frequentar a escola. Você vai dizer aqui qual a sua opinião e por que você acha isso, tá certo? Então, a nossa atividade vai encerrar aqui no número 5, sobre a história de Alice, dessa vovó que estava voltando às aulas, voltando não, porque ela nunca tinha frequentado. Então, ela está iniciando seu primeiro dia de aula, seu processo de aprendizado, assim como uma criança que começa a frequentar a escola pela primeira vez, apesar do avanço da idade dela. Então, essa vovó merece sim todas as homenagens e orgulho, não é? Por mesmo já estando idosa, tendo 72 anos, procurar ainda aprender, certo? Então, responda com atenção essas questões, ok? Qualquer dúvida pode me procurar que eu vou tentar ajudá-los da melhor forma possível, certo? Então, encerramos a nossa aula aqui. Tenham todos um excelente dia, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.